Você sabe calcular se vale a pena você fazer procedimentos a domicílio ou não? Eu vou te confessar que eu não sabia. Já fiz muito atendimento a domicílio e que não valeu a pena. Hoje eu vou te ensinar como eu aprendi, de que maneira eu faço e de que maneira eu desenvolvi para que esse atendimento a domicílio valesse a pena. Vamos lá? Primeira coisa, como que foi a questão do atendimento a domicílio para mim? Como que ele funcionou? Primeiro de tudo, foi na migração, eu ainda estava trabalhando em um local fixo, mas eu tinha um período longo que eu estava à toa. Então eu comecei a fazer procedimentos a domicílio, principalmente massagem corporal, que não é o meu foco principal, não é o meu nicho principal, mas financeiramente valia a pena. E eu comecei com isso. Quando começou a pandemia, que eu fui demitida, eu vou confessar para vocês que foram os tratamentos a domicílio que eu fazia, os clientes a domicílio que eu tinha, que realmente me sustentaram, me seguraram ali naquele começo. Porque para atender num espaço físico era muito difícil, era inclusive proibido. A gente estava com muito medo, eu estava com muito medo no começo, principalmente pelos meus pais, pelos meus sobrinhos pequenos, pela minha avó, e o atendimento a domicílio foi o que deu uma segurada. Eu tomava todo o cuidado. Os clientes que eu estava atendendo a domicílio, uma tinha acabado de ter bebê, a outra era mais idosa, então eu sei que tinha todo um cuidado, estava mantendo direitinho o distanciamento, mas financeiramente foi o que me segurou. Mas foi ali que eu aprendi a calcular se valia a pena ou não. E outra coisa que eu tive que aprender, quais procedimentos que eu tinha que ter na casa do cliente. Então, por exemplo, o uso do propé para entrar na casa do cliente, o lençol descartável de TNT, toquinha do cabelo no meu cabelo, porque no caso eu que vinha de fora, né? Então eu que levava, que mostrava para o cliente que além de fisicamente, além de estar preparada com a roupa adequada, uma roupa confortável, mas uma roupa que passe uma seriedade, né? A gente que usa roupa branca tem que ter esse cuidado. Então eu mostrava isso para o cliente, essa minha higiene, esse meu cuidado e essa minha preocupação com ele e comigo também, né? Porque depois daquilo eu ia entrar no meu carro, eu corria riscos também. Então foram procedimentos que eu assumi. Foi toquinha no meu cabelo, o uso do propé para entrar na casa do cliente, quando saía descartava, e o uso do lençol descartável de TNT, toda vez que eu ia atender aquele cliente. Porém, não foi um custo a mais para mim, porque são processos que eu já fazia em espaço físico mesmo. Então, na verdade, eram só coisas que eu precisava fazer uma listinha para mostrar tudo que eu precisava levar. Então, sempre eu fazia isso. Para dizer a verdade, o que eu fazia? Eu deixava no carro já um kitzinho com os descartáveis, com 2 cremes de massagem. O creme de massagem que é mais neutro, que não tem princípio ativo, que não tem nada que seja lipolítico, cafeína, nenhum princípio ativo que aqueça, que resfria, que é o que que eu uso em grávida, em quem teve bebê e está amamentando, em quem tem alergia, são esses mais neutros, e tenho no carro também um creme que ele é mais para queima, que é mais lipolítico, que tem cafeína, que tem drogas mais pesadas. Então eu deixo já no carro, deixo a fichinha dos clientes que eu faço a domicílio. Por quê? Porque o atendimento a domicílio que eu faço, eu não faço individual, eu sempre faço programa. Então assim, o cliente sempre paga tudo, eu anoto toda vez que eu vou e faço, eu ponho a data, ponho o procedimento, faço um xizinho, ele vai e dá um vistozinho dele. Isso é uma segurança para você e para o cliente. Então essa fichinha, para não esquecer, eu já deixava no carro, e essa caixinha com descartáveis, que tinha o propé, o lençol descartável e a touquinha do cabelo. Então eu entrava na casa do cliente, colocava na frente dele, saía, descartava na casa dele, para também ele entender que aquilo não é para todo mundo, que eu não uso com todo mundo. E como que eu aprendi, na verdade, a calcular isso?
comecei a aprendendo o valor da minha hora. Então eu fiz a média de todos os tratamentos que eu mais faço hoje em dia. Peguei todos os tratamentos que eu mais faço, mais atendo os clientes e fiz mais ou menos quanto que é a média da minha hora. A média da minha hora eu vou exemplificar aqui para vocês e estou falando de maneira sincera. Aqui em Brasília, hoje a média da minha hora é R$100 dos meus procedimentos. E aí eles variam, mas a média é essa. Então como que eu faço? Comecei a ver o tempo. Então quanto tempo que eu levo para chegar na casa do cliente? Qual o horário? É um horário de pico? Eu tentava colocar, se bem que na pandemia não tinha muito pico, mas assim, uma coisa que eu aprendi, tentar colocar não para os horários muito de pico, porque às vezes a gente perde muito tempo num trânsito. Qual é a situação daquele cliente? Então, por exemplo, essa cliente que tinha acabado de ter bebê, tinha dia que eu tinha consciência que eu precisava parar a massagem dela para ela amamentar o bebê dela. Então, assim, era uma coisa que eu já tinha consciência. E aí eu coloquei a mais no procedimento dela, quando eu fechei. Fernanda, que ruindade. Gente, é isso, né? Assim, infelizmente. Quais que são os pós de atender a domicílio? Uma é porque você tem clientes muito fiéis. Outra é porque às vezes você dentro de um procedimento você consegue fazer vários. Então, por exemplo, isso eu também faço demais. Às vezes eu estou fazendo uma massagem corporal e o esposo da cliente está com uma dor nas costas. Então, por exemplo, eu já estou lá. Se eu não tenho ninguém depois e ela pede para fazer, para mim é ótimo. Por quê? Porque esses gastos que eu já tive de locomoção, eu já não vou ter mais. Eu já tô lá, é tipo um bônus, sabe? Um extra. E isso tudo são pós que tem. São coisas que acontecem. E acontecem mais do que a gente pensa. A gente tá na casa do cliente, a mãe quer fazer, às vezes, o pai, o esposo, a filha, enfim, acontece demais. Outro pós que tem, que eu acho muito legal, é que você não gasta com espaço físico. Então, se você pensar bem, você não gasta com aluguel, você não gasta com luz, com água, você não gasta com produto de limpeza, você não tem que limpar nada, você chega, faz, tira e pronto. Então, assim, é outro pós que pro dia a dia, se você está começando hoje e você pensa ou você não tem condições ainda de ter um espaço físico e você tem essa possibilidade, investe mesmo no atendimento a domicílio. E aí junto, investe muito na sua aparência, investe muito nesses cuidados que são diferenciais. Álcool para tudo, álcool na mão, tudo direitinho para a segurança do cliente e para a sua. Agora, os contras de atender a domicílio. Os principais para mim é a questão da distância, às vezes, nem distância, que eu vou ensinar isso para vocês também, mas de trânsito mesmo, do tempo que eu gasto num trânsito. Aqui em Brasília não tenho muito esse problema, porque eu moro numa região mais ou menos centralizada da cidade, então assim, eu não tenho esse grande problema, mas sim, já aconteceu de eu ficar presa num trânsito e isso é um tempo que eu tô perdendo ali, e tempo pra gente é dinheiro, a gente rende pelo tempo, né? Outro contra que tem a enrolação. Muitas vezes a gente chega na casa do cliente no horário certinho, ele tá acordando, ele vai escovar os dentes, ele vai ver alguma coisa, tá terminando de tomar um café e assim, é uma situação que vai acontecer e você tem que lidar com ela. Como que você vai lidar com ela? Se é um cliente que você vê que enrola, que tem essa tranquilidade, já coloca o valor, coloca integrado, ele não precisa saber que você tá ali cobrando tempo, que você tá ali, mas você tá. É igual você pegar um Uber, um táxi, você tá pegando um táxi, você pegou um táxi, você pede para esperar para passar na casa de fulano não tá pronto, o tempo que o táxi tá ali, o taxímetro tá correndo, você tá pagando, quando fulano desce, você sai e continua correndo. Então é mais ou menos isso, só que são coisas que você tem que colocar agregado. E outra coisa que é um contra, mas não é
que aí eu vou levar até para um lado pessoal, sou eu, porque eu converso muito com as pessoas e de repente eu tô tomando café e tô almoçando e tô... Conta isso. Mas é verdade, assim, acontece. Claro que não com todo cliente, mas tem clientes meus que hoje em dia são meus amigos, sim. Então, assim, se eu vou para fazer uma massagem e pronto. Aí eu vou, fico, converso, tomo café, não sei o quê, vejo as coisas, as roupas novas que comprou. E é um contra, porque assim, no dia a dia, eu já conto com aquele tempo pro próximo atendimento. Eu não me atraso pro próximo. Mas é um tempo que eu poderia estar ganhando mais, né? Atendendo outras pessoas. Então é um pós meio assim, né? Meio é um contra que é meio pós, que eu não sei bem dizer, mas eu me enrolo nisso às vezes, com algumas pessoas, tá, gente? Claro que não são todas. E outra coisa, falando disso, é a postura, né, gente? A gente tá entrando na casa da pessoa, então a gente não vai ficar reparando na louça, a gente pode elogiar, mas não vai falar, nossa, caro, hein? Não vai, assim, você entra ali focado, você não vai ficar reparando nos detalhes, na bagunça, no cheiro, nada. Você entra e você sai fina, né? Claro que você pode elogiar alguma coisa que você tenha achado bonito, diferente, mas assim, não, nossa, meu sonho. Gente, tem muita gente assim, não faz isso não, que vergonha. Então agora vamos falar das contas, como fazer essa conta, finalmente, como fazer essa conta. Primeiro de tudo, como você vai se locomover? Eu tenho necessidade de usar a maca pela minha altura, fazer massagem na cama me dói as costas, me prejudica de diversas maneiras. Então, assim, eu, Fernanda, não gosto. Só faço massagem quando levo minha maca. Minha maca é pesada, eu uso o carro. O meu carro faz, em média, 15 km por litro. Eu só faço massagem nas regiões próximas, ao redor aqui de casa. Então, eu calculo mais ou menos isso, 15 a 20 quilômetros no máximo que eu vou atender um cliente. Então, eu ponho a média da gasolina. Então, vamos supor, se o meu carro faz 15 por 1 litro e eu gasto em média 15 quilômetros, é R$5, que hoje a gasolina está em média R$5, então é R$5, R$5 para fazer 15 quilômetros. Então é R$5 para ir, R$5 para voltar, é R$10. Aí eu vou e faço o preço da minha hora. Como eu conversei com vocês, pego os procedimentos que eu mais faço, realmente, que eu mais aplico, calculo a média deles e calculo quanto tempo que eu levo para fazer. A minha média de horário de trabalho hoje, a minha hora hoje em dia é em média R$100. Então eu pego esses R$100. Se para fazer uma massagem eu gasto 1 hora, para me locomover eu vou gastar 15 minutos, 20 minutos. E para chegar na casa do cliente, tocar o interfone, entrar em não sei o que, 10 minutos, eu calculo mais ou menos por cliente 1h30. Então, por exemplo, o meu preço, se aqui no meu espaço é R$100, para fazer a domicílio é 150 a hora, o preço da Fernanda. O que eu somo a mais, dependendo principalmente do tamanho do programa da pessoa, porque depois eu vou conversar sobre isso, sobre os descontos progressivos, estratégias que levam a pessoa a fechar programas maiores, a fechar uns planos maiores. E isso financeiramente pra gente é muito interessante. Então, aí eu vou e calculo a gasolina por fora. Em média, eu coloco uns R$10 de gasolina. Então, por exemplo, se minha massagem aqui no meu espaço físico é R$100, a domicílio é em média R$160. E mostro para os clientes todos esses benefícios, que é eu estar lá no horário, ele ser atendido no conforto do lar dele. Então, por exemplo, o cliente ele não vai se preocupar de estacionamento, de pegar o carro, de locomoção, hoje em dia a questão da pandemia, de se expor em vários lugares. Então, assim, muitos clientes preferem ser atendido em a domicílio. E foi uma tendência que teve um aumento, assim, eu não tenho dado certo de quanto que aumentou, mas é um recurso que pra gente da estética
foi muito, muito usado e é muito rico, tanto que eu afirmo para vocês que lá no começo do ano, de abril mais ou menos até junho, foi o que segurou as pontas para mim financeiramente mesmo e valeu muito a pena. Você sabe de que maneira fazer, qual que é o marketing que você vai fazer de diferencial de atender a domicílio ou não? Comenta comigo, me fala como que você faz, me fala se esse vídeo fez diferença para você, de que maneira que fez. E também, se você tem alguma dúvida, se ficou alguma coisa que eu não esclareci direito, comenta aqui, compartilha com aquela colega que tem dúvida ou não se vale a pena fazer os atendimentos a domicílio. E um beijo, até o próximo vídeo.